referente para a gente debater sobre o uso do PMMA, né? Então, queria agradecer, primeiramente, a presença de todos, né, que compareceram aqui para essa audiência, para a gente fazer um grande debate, né, sobre o uso que ultimamente tem sido muito discutido, né, principalmente aí nas mídias sociais. Então, primeiramente, eu queria convidar aqui, né, para compor a mesa, queria convidar o Dr. Marcelo Prado, que é cirurgião plástico, conselheiro federal de medicina, e ele também foi autor intelectual do projeto que nós apresentamos, né, sobre a fiscalização e regulamentação do uso do PMMA aqui no município de Goiânia. Obrigado. Aqui representando, né, a Secretaria de Eficiência, né, representando a Prefeitura, convidar o secretário Fernando Peternella para vir aqui também compor a mesa conosco. Representando a Secretaria de Saúde do município, convidar meu amigo, Dr. Frank Cardoso, para também estar compondo a mesa. Convidar também o Dr. Samir Pereira, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para estar aqui compondo a mesa conosco também. Representando o Conselho Regional de Odontologia, doutora Carolina Arantes, também compõe a mesa aqui conosco. Representando, né, a fabricante MTC, queria convocar o doutor Ubirajara Marques, também, que vai estar compondo a mesa conosco. Tem a doutora Bruna, né? A doutora Bruna, que é aqui para compor a mesa. A doutora Bruna, que é médica, tá. E a Luciana também, tem outra também. Para compor a mesa também, o nosso superintendente da Vigilância Sanitária, Flávio Toledo. E aqui, convidados do doutor Marcelo, que também vai falar, queria compor a mesa aqui a doutora Bruna Prado. Pode chamar ela também? E também a Luciana Silva, também para compor a mesa aqui, né? O restante, né, sintam-se também convidados a poder falar e participar desse debate, dessa audiência, né? Para iniciar essa nossa audiência pública, primeiramente, né, eu vou falar os motivos, né? O PMMA, para quem não conhece, é o polimetilmetacrilato, né? É uma substância que já é usada, né, na medicina há algum tempo, que era usada muito, né, na questão da ortopedia, das lentes oculares, né? E também aqui na cirurgia plástica, como reparador, aqueles pacientes que têm polidistrofia, pacientes com algumas, né, sequelas de HIV, o doutor Marcelo vai explicar até melhor. Então, a gente tem visto na mídia algum uso incorreto, né, dessa substância. E em 2018 teve um caso que foi bem conhecido, né, nacionalmente. Agora, né, esse ano também, aqui em Goiânia, teve casos de algumas clínicas que ganharam as manchetes, né, de pacientes que tiveram sequelas. Então, nós estamos promovendo essa audiência para falar sobre esse uso do PMMA. E nada mais gratificante de estar hoje recebendo essas pessoas que são autoridades, né, nesse assunto. Então, nós queremos realmente que a população tenha ciência, né, do que deve ser feito e de como, né, deve ser feito, se deve ser feito esse uso, o que nós temos que fazer. Então, primeiramente, para começar a nossa audiência, eu vou passar a palavra ao doutor Marcelo, tá, que pode, sinta-se à vontade para usar a tribuna, ele que tem o tempo livre para falar, porque ele é o autor intelectual desse projeto, tá? Depois eu vou passar a palavra a todos da mesa aqui, que estão compondo a mesa, e depois a todos da plateia. Após o doutor Marcelo falar, né, os que forem falar em sequência, né, vão dando os nomes aqui para a gente poder estar anotando, e aí vamos definir uma meta de 5 minutos, podendo se estender, tá bom? Então, vou passar a palavra. Obrigado, doutor Marcelo, pela presença. Sinta-se à vontade, quiser usar também para algumas imagens, está aí à disposição. Grande abraço. Pessoal, boa tarde. Queria cumprimentar todos aqui, em nome do doutor Gustavo, que está dando um apoio para esse projeto aqui, em benefício da população.
Eu acho que é esse que é o objetivo principal aqui e que eu quero estar mostrando. Antes de tudo, quero falar que não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma empresa, tá? E nada que possa mostrar um conflito de interesse aí para vocês. Tá? Eu sou cirurgião plástico, sou médico cirurgião plástico, já estou com quase 30 anos de formado, trabalho muito com a parte reparadora, atualmente sou responsável nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de complicações em cirurgia plástica, e também trabalho no Conselho Federal de Medicina, onde a gente trabalhou sobre a solicitação do banimento do produto. Então, começando a bater um papo sobre o assunto, né? Como o Dr. Gustavo estava falando, o polimetilmetacrilato, pessoal, é um plástico, é o acrílico, tá? Às vezes a gente escuta muito na internet aí, e a gente não sabe o que é. Então, ele é um acrílico que é usado desde o começo do século passado, tá? E como acrílico, ele também era usado na parte da ortopedia, em reconstruções de crânio, né, na parte óssea, em lentes de contato. Então, ele é usado, isso é até hoje. Então, ele é um produto que tem que continuar a ser usado de forma sólida. Porém, do ponto de vista do injetável, que é o que a gente está falando aqui, o PMMA injetável, que é o que foi solicitado o banimento no país. Ok. Então, o que a gente tem que estar mostrando aqui para vocês, então, esse é o PMMA. Eu vou mostrar daqui a pouco sobre as complicações desse produto. E como solução proposta, né, que já foi solicitada pelo próprio CFM, que é o banimento do produto no país. A gente solicitou isso para a Anvisa, que infelizmente, tá, até hoje não respondeu o CFM, né, e a população está sendo lesada, como eu vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente começa a mostrar imagens para vocês já, tá? Essas imagens são chocantes, e, infelizmente, isso aí a gente não vê muito na internet, para quem usa o produto. Né? Quem usa o produto, eles escondem essas coisas. Só que bate no nosso consultório, tá? Infelizmente. Então, o uso estético, que nunca foi liberado, ok? Ele é o maior problema que a gente está tendo hoje em dia. Tá, que é o uso indevido, complicações gravíssimas, como necrose de pele, que é essa imagem que vocês estão vendo, né? E danos permanentes. Toda cicatriz é eterna, é para sempre. Pode ficar de bom aspecto ou de aspecto ruim, certo? Então, como já comentei para vocês, né, o que é o PMMA, e como ele virou um risco, né, foi pela popularização do produto, mas eu vou contar uma história de como ele começou aqui no país. Então, aqui a gente tem um trabalho do ano 2000, quando ele começou a ser usado no paciente HIV. Então, quem é um pouquinho mais antigo aí vai lembrar dos pacientes HIV, aquela face totalmente emagrecida que tinha dos pacientes HIV. E até tinha o bullying na época de criança, né, que na época podia fazer bullying, né, hoje em dia é crime. Então, a gente brincava com um amigo, seu aidético, tal, que aquela cara bem emagrecida. Isso era um estigma muito forte para os pacientes, era horrível para eles. E começou a usar o PMMA de forma de gel nesses pacientes, para preencher o rosto deles, com a ideia de que o PMMA fosse algo mais inerte, que não ia dar muita reação, ainda mais lembrando que os pacientes tinham imunidade reduzida. Então, começou a usar muito nesses pacientes, e os serviços públicos começaram a usar. Só que essa atrofia da face, ela era decorrente do uso, principalmente, do AZT, que foi uma das primeiras medicações que tiveram para esses pacientes. Então, o AZT causava a lipodistrofia, a atrofia da gordura da face. Então, o PMMA foi usado no começo. Só que tem um detalhe muito importante. Ele não teve estudos de eficácia e segurança na época para usar nesses pacientes. Não teve. Começou a ter relato de quem começou a usar o produto. Mas de eficácia e segurança, assim como todo produto que entra no mercado, não teve. Tanto que logo tempo depois, né, eu falo que o próprio estudo foi humanos. Eu falo que praticamente igual o pessoal da Alemanha, os nazistas, fizeram na população de judeus.
Tá? Então, hoje em dia, a gente sabe que não pode fazer estudo em humanos. Tem que começar a fazer em animal, em laboratório, tudo. E, na época, começou a fazer esses pacientes. E que começaram a ter problemas também. Né? Logo depois, em 2005, a gente começou a ver a cascata porque começou a usar no paciente HIV, já jogou nos pacientes de estética já. Aí a gente começou a ter os casos de necrose, porque primeiramente começou a usar como preenchedor facial definitivo. Então isso aqui é uma foto de uma revista do pessoal da Otorrino, foi uma senhora que fez um preenchimento facial com PMMA e teve uma necrose, ocluiu uma artéria, teve uma necrose e teve essa necrose extensa da face. Né? Foi até um caso, na época, muito curioso, que chegou lá na emergência e não tinha que fazer isso, aí só tem que reconstruir a face. Então, já em 2005, já começou a ter esses relatos de complicação dos pacientes que estavam usando de forma indevida. Aí teve já muita gente começou a usar, a população, tudo. E aí a gente pula para 2018. Em 2018, pessoal, a gente teve um primeiro alerta, começou a ter vários estudos de complicações, e o CRM de São Paulo, o CREMESP, juntamente com a Sociedade Brasileira de Dermatologia e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, publicou que o PMMA não deveria nunca ser usado para fins estéticos. Então, as duas entidades máximas do país que trabalham com estética, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, falou assim, pessoal, tudo bem, vamos continuar no HIV, mas em estética nunca foi liberado para isso, as pessoas usaram de forma indevida isso, porque começou a ter uma enxurrada de complicações. Então, teve esse parecer, essa nota, já em 2018. E aí a gente começou a observar essas complicações que eu falei para você. Necrose de pele, embolia pulmonar, insuficiência renal, hipercalcemia, que eu vou comentar com vocês aqui, que eu falo que é o pior problema de todos. Tá? As pessoas estão evoluindo para diálise. Aí entra para a parte pública, né, dos senhores vereadores aqui, da casa de vocês, que o sistema de diálise é um caos. Né, é um problema extremamente grave de saúde pública. Então, o pessoal que trabalha na Secretaria de Saúde sabe o tanto que é grave disso. E está vindo vários e vários pacientes com insuficiência renal, e muitos desses pacientes nem sabem que é o produto. E um dos problemas dos pacientes não saberem que é o produto, que é algo extremamente grave, que vocês não têm noção. A internet, hoje em dia, ela é feita para enganar as pessoas, principalmente do ponto de vista de estética, senhores. Então, hoje em dia, a maioria desses pacientes que evoluem para insuficiência renal são de grandes volumes, mais de 100 ml, 200, 300 ml, 400 ml de cada lado de glúteo. Então, estão usando para aumentar o bumbum. Então, os pacientes, o que eles procuram na internet? Aí coloca lá o hashtag bumbum perfeito, harmonização glútea, e esses médicos só colocam foto depois, não colocam nenhuma catástrofe dessa assim, por exemplo, tá? Não coloca mostrando uma cirurgia dessa, só mostra a foto perfeita. E eles escondem o nome PMMA. Coloca bioestimulador permanente. Ocultam o nome de forma de sacanagem, eu falo. É para conquistar o cliente. Tá? Isso é muito triste, porque as vítimas estão aí. E ainda bem, duas pessoas fantásticas vieram dar um apoio aqui para a gente. Tem uma curiosidade que eu descobri, pessoal, e depois eu convido vocês para fazer o mesmo teste. Coloca no Instagram, hashtag PMMA. Esses tempos atrás eu coloquei, apareceu uma mensagem assim, ó, produto perigoso, não sei o quê, papapá, do próprio Instagram. Aí depois você coloca bumbum perfeito, harmonização glútea, aí vem aquela enxurrada de nome que ninguém cita mais o PMMA, mas coloca bioestimulador permanente, que é essa porcaria, o plástico do PMMA. E aí, gente, tem todas essas catástrofes aqui, ó. Essa foto anterior que eu coloquei é o glúteo aberto, que a gente retira o produto. Isso aqui são os pedaços de pessoas que a gente arranca. Tá? Isso aqui é pedaço de gente, tá, pessoal? Isso são pedaços de pessoas que não é câncer, mas é tratado como câncer.
Não tem outro tratamento. O tratamento é horrível. Tanto que poucos médicos do país encaram essa encrenca. Eu sou um que ainda estou encarando. Não sei até quando. É extremamente triste. E quando a gente arranca o pedaço da pessoa, a gente arranca pedaço de pele, pedaço de gordura, pedaço de músculo das pessoas. Isso pode dar problema de deambulação, a pessoa pode perder movimento de perna para fazer uma cirurgia dessa. Eu estou com uma paciente internada com uma embolia pulmonar e com coágulo dentro do coração. Sequela de cirurgia também, que a gente faz, a cirurgia é extremamente grande. E o que os médicos estão dizendo agora? Começou, a partir do ano de 2024, as entidades começaram a se pronunciar. E com muito orgulho, a minha sociedade foi a primeira sociedade que teve a coragem de mostrar uma nota pública solicitando o banimento do produto no país. Que o produto não tem nenhuma indicação segura mais de ser usado no país. É a entidade máxima do nosso país, a cirurgia plástica, lançou essa nota para a população e para os associados. O pessoal não usa, que isso aqui é encrenca. Tá? E aí você vai falar, Marcelo, mas e o paciente HIV? Como é que fica? Vai ficar sem? Então, pessoal, lá no ano de 90 e pouco, que usava o AZT, tudo, as medicações mudaram. Tanto que hoje em dia as medicações são muito boas, usavam várias medicações. Hoje em dia, acho que é 1 ou 2 comprimidos, não entendo disso, mas não está gerando mais atrofia na face. Então, não está precisando mais do produto. Teve uma dermato, Samir, que eu acho que é a Elisete Croco, ela é responsável pela cosmetria da SBD, e ela ligou para todos os serviços do país que usavam o PMMA, e viu que quase não existe mais isso. É raríssimos casos. Então, não tem mais por que você usar, porque tem trabalho científico mostrando complicação em paciente HIV também. Fala, Marcelo, mas o SUS, o produto é barato. Fala, gente, você pode usar gordura, que é de graça, que é do próprio paciente, você pode usar e preencher com gordura. Ou ácido hialurônico, que é mais caro, mas o paciente merece o melhor. Né? Eu acho que não temos que ter uma medicina de pobre, mas de rico. Mas, infelizmente, no nosso país é o que a gente vê. Muito triste isso. Em seguida, o CREMESP foi lá e botou, que também apoia o banimento do produto. Pessoal, estou falando dos órgãos máximos do país, que trabalham com a saúde, que cuidam da população, está falando, chega desse produto. Eu não consigo entender quem que pode se opor a quem mais entende, porque quando complica a saúde, vocês batem na porta do médico para cuidar da vida de vocês, ou quando tem a complicação de um produto desse, vocês vão atrás da gente. Aí eu não consigo entender que entidade, que empresa que tem que ir contra um posicionamento científico, que é a verdade cristalina dos fatos, é a literatura e a ciência. Em dezembro de 2024, eu tive a honra de participar desse trabalho da doutora Maíra, a gente fez a maior casuística do mundo de pacientes com complicações de PMMA. A gente conseguiu juntar 239 pacientes. É a maior casuística do mundo, é uma doutora daqui, é uma cientista, uma médica fantástica, e a gente, desses 239 pacientes, a gente teve umas conclusões muito interessantes, que quase 20% desses 239 tiveram problemas renais. Botando um adendo, uma vírgula aqui, para vocês entenderem o tamanho da bucha do problema, da bomba que é isso aqui em relação aos pacientes renais, doutores, para vocês entenderem da onda que está por vir, um dos principais problemas do PMMA no corpo, que quem usa fala que estimula o colágeno, na verdade, gera uma calcificação extremamente intensa naquela região. E esse cálcio eleva o cálcio do sangue, que lesa os rins. Então, esse cálcio elevado forma cálculos. Já está tendo vários pacientes com cólica renal na emergência, que tem o PMMA no glúteo, não sabe porque o médico omitiu o uso do produto, e chega na emergência e ninguém nem vai ficar sabendo desse caso, porque nunca falaram para ele. E na hora que, às vezes, vai procurar um monte, porque ninguém vai procurar no glúteo um problema do rim. Né?
os colegas ainda não atentaram para isso, a população não sabe, por isso que eu falo que é muito ardiloso o que foi feito e está sendo feito. Então, esse trabalho ele foi publicado no maior jornal de dermatologia do mundo, em termos de fator de impacto, é um jornal muito, muito forte, e mostrou essas complicações de forma muito séria. Em janeiro deste ano, o CFM, que eu faço parte, a gente fez um estudo com todos os trabalhos que tinham, juntou o posicionamento das sociedades, e a gente levou um documento com 35 folhas, eu estava presente nessa reunião, senhores, e a gente entregou na mão do diretor-geral da Anvisa, solicitando banimento do produto no país, que não existe nenhuma indicação segura para usar isso aí. Ah, mas e o paciente isso? Não tem, nós temos substitutos muito mais seguros para usar. Então, o CFM fez isso, me orgulhei muito de fazer parte dessa história. E eu, quando falo orgulho, gente, é porque eu vejo os pacientes sofrendo, estão aqui presentes, a doutora Bruna e a Luciana, né? Tem aqui a minha querida Cleide, né, que Oliveira está presente aqui, que também acompanha esses casos, sabe do sofrimento que eu estou falando. Né, eu falo que eu até tenho um conflito de interesse contrário, né, porque eu vivo também muito desses pacientes que complicam. Então, eu ganho com isso. Teoricamente, eu tinha que ficar quietinho e deixar o pessoal usar. Para mim, isso é ótimo. Só que o meu berço não permite uma situação dessa. A SBD, depois de umas escorregadas, né, eu sei que o posicionamento, principalmente aqui da regional, foi muito bom e a favor do banimento, mas a nacional, na época, não apoiou muito isso aí, mas depois ela voltou atrás e também apoiou a gente, isso foi fundamental, eu agradeço muito o apoio da SBD também. Então, como eu falei, os dois órgãos máximos do país, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Sociedade Brasileira de Dermatologia, órgãos médicos que trabalham com estética, falaram, gente, não tem mais por que usar esse produto no país. O próprio... Opa, deixa eu voltar aqui. Só um momento, pessoal. O próprio CREMEGO também fez uma nota de apoio, também, que é o nosso órgão estadual, apoiando também esse banimento. Então, vocês estão vendo que eu estou cercando de todos os lados os órgãos médicos apoiando o banimento. Quando eu falo de órgãos máximos, essas coisas, tudo são órgãos reconhecidos, tá? Na medicina. Existe a periferia da medicina, devido à quantidade de médicos que a gente tem hoje em dia, que são especialidades que não existem, não são reconhecidas. Tá? Às vezes o pessoal pode ter até uma imagem, uma ideia diferente, mas a gente nem discute sobre essas coisas. E acabou de sair, agora, um outro trabalho fantástico da Maíra, que ela vai publicar também num jornal internacional de cirurgia plástica, que é outra maior casuística do mundo de paciente com lesão renal. Tá? Ela conseguiu juntar 12 pacientes. Como eu falei para vocês, não é fácil você descobrir esses pacientes. Eu já peguei vários pacientes no meu consultório, mas ela conseguiu juntar 12 com outros pesquisadores do país e publicou no jornal internacional algumas dessas complicações. Né? E ela achou essas alterações bem relacionadas ao produto, né? Com alguns pacientes também, é muito questionado, às vezes, que quando você repõe muita vitamina D, também aumenta o cálcio. Alguns pacientes tiveram isso, mas tem paciente com vitamina D normal e com insuficiência renal e o PMMA, já está mais que definida a relação do produto, que parece que na bula do produto, e aqui eu acho que o representante da empresa vai estar presente, pode até esclarecer isso para a gente, na bula, pelo que eu lembro, não tem explicando que pode lesar o rim. Isso é algo grave, né, o que a gente chama de negligência informacional. Então, os achados laboratoriais já mostram que na urina o cálcio já começa a elevar nesses pacientes, mas ninguém nunca vai atrás disso. Né, e esse trabalho está muito bem escrito.
Como eu falei da internet, é uma arapuca, é uma armadilha que os pacientes caem muito fácil. País nosso, quente, tropical, as pessoas extremamente vaidosas, em busca do bumbum perfeito, morre de medo de cirurgia, e o médico vai lá e propõe um tratamento de harmonização glútea no consultório, sem nenhum problema definitivo, e nem fala de complicação. Os pacientes caem demais. A quantidade desses pacientes é enorme, e muitos desses pacientes, infelizmente, não têm condições de pagar uma cirurgia particular. É cara. No SUS, eu trabalho no SUS, sou voluntário do Hospital das Clínicas, trabalho lá há 8 anos de forma voluntária, eu até opero esses casos, mas os pacientes não conseguem chegar dentro do Hospital das Clínicas para cuidar desses pacientes. Olha que triste isso. E esses pacientes estão apodrecendo com lesões no corpo. Então, o que a gente espera do Legislativo é a aprovação de lei, né, que, do meu ponto de vista, que coincide com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional do Estado de São Paulo, Conselho Regional de Goiás, todo mundo já solicitou o banimento do produto. Né? E essa parte do que os senhores empenham aqui será fundamental para proteger a população. Eu vou mostrar um videozinho, né? Eu falo que é um vídeo de terror para vocês. Bem, eu vou mostrar ele aqui, vamos ver se... Não está rodando o vídeo aqui. O pessoal aqui do audiovisual... Ah, começou? Ótimo. Então, são pessoas... Isso daí, ó. São as vítimas que usaram o polimetilmetacrilato. 1 quilo de peça, agora há pouco, isso é um pedaço de músculo. Estou cortando um produto aí, na hora que você corta, é calcificado, parece osso, que eles falam que é estimulador de colágeno. Lesões glúteas, pedaços, mais lesões, gordura, o músculo que tem que ser limpado, mais pedaços que a gente tira do paciente. E eu não vejo ninguém que coloca esses tratamentos de bumbum publicar isso. Eu publico no meu Instagram. Ressonância magnética da lesão, o músculo glúteo exposto, mais paciente com marcação, quantidade de lesão aí também, outra ressonância magnética, mais do produto. Vocês estão vendo só um pedacinho do que eu vejo no dia a dia, o que essas famílias passam, porque não é só o paciente que é vítima, é toda a família em volta disso. Esses tempos atrás eu escutei um pai falando que queria pegar o médico que fez isso. Para quem procurou o bumbum perfeito, ganhou isso. Então, vende-se a fantasia e ganha o terror. E é um problema para sempre. Fora os óbitos, né, que às vezes acontecem. Lesões no lábio, que tem que abrir o lábio todo para tirar. Mais lesões na face. Eu vou passar para frente aqui. Agora, eu queria que o som saísse. Não está saindo o som, pessoal. Porque agora eu vou postar o depoimento, um vídeo com depoimento de 2 pacientes aqui.
para relatar para vocês que eu fiz a retirada. Não está saindo, né? Para vocês, tá? Fiz 4 cirurgias. É do meu computador só isso. Várias dores. Achei o Dr. Marcelo, que foi um anjo na terra, que refez essa retirada para mim. Eu fiz 4 cirurgias, sofria muito, sentia várias dores, tomava corticoide todos os dias. Eu sou a prova viva disso. Estou aqui para dizer para vocês que PMMA faz mal sim, que essa substância não sai do organismo se não for retirado com abertura, algum tipo de cirurgia. Então eu estou aqui para relatar para vocês que PMMA faz mal. Me chamo Adriana Luciano Vilela, tenho 50 anos e hoje eu estou passando aqui para fazer um registro e um apelo para que esse produto PMMA ele seja banido do mercado. Ele simplesmente destrói a pessoa, ele acaba com a autoestima, ele envolve todos os familiares, ele destrói a dignidade da pessoa. Eu tive retirada do PMMA da face, graças a esse grande profissional que é o Dr. Marcelo Prado. Ele aceitou esse desafio e mesmo com todo o quadro, com todo o cenário que ele me relatou, que poderia ficar com paralisação facial, perda de movimento, hoje eu sou extremamente grata porque ele me devolveu a dignidade. E gostaria de falar e que todos entendessem que o PMMA, ele mata a pessoa, ele tira a vida mesmo, tem vários relatos, e quando não, a gente fica com uma carga traumática gigantesca de ter esse produto na face. Faço apelo que todos sejam conscientes de poder banir esse produto do mercado. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Como eu falei, as entidades máximas da medicina solicitaram o banimento do produto. A Anvisa ainda não se posicionou. Mas se a gente conseguisse, pelo menos na nossa cidade, para a nossa população, que o produto fosse usado só em paciente HIV, que não tem mais esse problema. Aliás, aqui em Goiás não usa mais para os pacientes. Não tem mais serviço usando PMMA para isso. Talvez num consultório particular. Mas se tivesse uma ajuda de todos os vereadores, ajudando a população a falar, aqui nessa cidade, não vai usar para fins estéticos. Pessoal, muito obrigado pela paciência de todos, tá? Queria parabenizar mais uma vez, né, essa grande explicação, essa grande apresentação do Dr. Marcelo, né, que é um amigo e a gente, né, nós estamos juntos, né, nessa batalha ali. Ele pode ter certeza que aqui na Câmara ele tem um parceiro e nós estamos aqui para isso, né? Como já foi dito, né, proibição, tudo é de competência da União, né, da Anvisa, mas na nossa cidade, como Câmara Municipal, nós podemos fazer a fiscalização e a regulamentação. E nosso objetivo é isso, né, que não seja usado, principalmente para fins estéticos, né, que é inadequado, que a gente tenha uma boa fiscalização. Então, obrigado, Marcelo, pela presença. Queria abrir a fala aqui, né, para todos da mesa, né, às vezes, não sei se já quer começar a falar, o advogado da empresa, porque é bom a gente ter, né, esse contraponto, para a gente ouvir também todas as partes e depois abrir aqui, né, o doutor Samir, representante do CRO, nossos representantes públicos aqui. Pode usar a tribuna, ficar à vontade, tá, doutor Birajara? Eu encaminhei uma apresentação, se for possível compartilhar, agradeço. Pelo e-mail. Bem, vamos aguardar. Não, pode ficar à vontade. Doutor Gustavo. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Birajara Marques, sou advogado especialista em Direito à Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz.
Eu advogo há 27 anos na regulação sanitária. Então, acompanho o setor de produtos para a saúde, que é o caso do polimetilmetacrilato, PMMA, acompanho a indústria farmacêutica e sei da responsabilidade de estar aqui falando diante dessa plateia e de todos que nos acompanham. Quero saudar o Dr. Gustavo pela iniciativa. É sempre muito bom nós termos a possibilidade de debater dados, debater informações verídicas, pois hoje, infelizmente, assolam e assombram todos nós informações que não têm um pacto com a verdade. E quando o doutor Gustavo abre essa possibilidade, ele nos permite apresentar algumas informações, que logo serão trazidas também na apresentação PowerPoint, que são extremamente importantes para a tomada de decisão. A minha tarefa aqui hoje, ela é relativamente simples, mas extremamente necessária. Ela é simples na medida em que está ao meu lado a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a maior instituição de saúde responsável pela fiscalização, aprovação de produtos que são utilizados diariamente por todos os brasileiros. Eu confio absolutamente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma agência criada em 1999, que tem como missão promover a proteção da saúde da população e, ainda que não tenha todos os recursos necessários, é uma agência de referência internacional e que vem desempenhando de maneira muito sólida o seu papel de proteção da saúde da população baseada na ciência. Eu quero aqui recordar, doutor Gustavo, o período muito difícil que nós vivemos da pandemia, que foi um divisor de águas, quando naquele momento se apresentavam soluções mágicas para resolver o problema da Covid, que tantos levou. E a Anvisa, de maneira técnica, firme, baseada na ciência, aprovou as vacinas, impediu o uso de produtos que não tinham comprovação científica para debelar aquela pandemia. Então, a Anvisa, sim, realizou um trabalho sensacional na defesa da população brasileira. E também estou ao lado, nessa minha tarefa, de falar sobre o PMMA, estou ao lado também do Ministério da Saúde, que em 2024 lançou a nota técnica 37, que comprova a segurança, a eficácia do PMMA. Então, todos aqui temos um compromisso com a verdade, e antes de dar continuidade, eu vi que a apresentação já está disponível, antes de dar continuidade à minha fala, eu gostaria de lembrar de um escritor francês, que lá no século XVI, ele escreveu: a ciência sem consciência é a ruína da alma. A ciência sem consciência é a ruína da alma. Eu ouvi atentamente as palavras do Dr. Marcelo, ele apresenta um posicionamento dele e de alguns pares, e eu quero o tempo inteiro lembrar que a Anvisa aprovou o produto, e que a Anvisa jamais permitiria que permanecesse no mercado brasileiro um produto que não tivesse passado pelo crivo da segurança, da eficácia e da qualidade. Esse é o que nós chamamos de tripé sanitário. A Anvisa, quando ela aprova um produto para ingressar no mercado brasileiro, para ser utilizado no mercado brasileiro, ela faz uma análise crítica, uma análise baseada na ciência, nos dados que são aceitos cientificamente, e ela permite ou não permite a disponibilização desse produto no mercado brasileiro. Eu continuo acreditando na Anvisa, eu continuo acreditando no Ministério da Saúde, que, como eu disse, recentemente baixou a nota técnica 37 de 2024, reafirmando as vantagens, a segurança e a eficácia do PMMA. Dito isso, eu quero aqui
Só antes de trazer a apresentação, o Dr. Marcelo, em sua apresentação, ele nos apresentou diversos casos que ele relata terem sido fruto do mau uso do PMMA. Isso é muito importante, doutor Marcelo. É muito importante aqui, e eu vou abrir aspas para algumas frases suas. Os médicos ocultam. Médico propõe. Então, nós temos o tempo inteiro que distinguir o produto e o mau uso do produto. Nós, MTC Medical, e aqui estou falando em nome da MTC Medical, uma empresa que gera mais de 150 empregos, estabelecida em Anápolis, só existem 2 fabricantes aprovados de PMMA no Brasil, os 2 possuem registro sanitário, ou seja, um produto aprovado pela Anvisa, esse produto não é aprovado pela Anvisa em 1 ano e a Anvisa nunca mais vai observar esse produto, não. Existe a tecnovigilância, que é uma vigilância constante dos produtos para a saúde, que é uma categoria de produtos na qual o PMMA está inserido. A Anvisa tem um departamento de tecnovigilância que faz o monitoramento constante de toda e qualquer reclamação que é encaminhada à Anvisa. E ela não somente nesse momento da tecnovigilância, ela avalia se esse produto merece ser mantido no mercado. Esse produto, ele, além de ter sido registrado, então, no momento do registro, em 2009, no caso do produto da MTC Medical, ele passou pelo crivo da Anvisa para verificação da eficácia, segurança e qualidade, foi aprovado. Posteriormente, a Anvisa, 5 anos depois, revê o processo com os novos dados da ciência, e ela renovou o registro, permitindo a continuidade do produto do mercado. Depois, novamente, a Anvisa analisa toda a documentação e aprova a continuidade do produto no mercado. Então, a Anvisa, periodicamente, avalia se aquele produto, inicialmente aprovado em 2009, se ele continua sendo eficaz, seguro e fabricado com qualidade. A qualidade se verifica pelas boas práticas de fabricação. Como nós iremos verificar, a MTC Medical possui o certificado de boas práticas de fabricação, que é emitido depois que inspetores da Vigilância Sanitária de Anápolis, ou do Governo do Estado de Goiás, ou da Anvisa, ou os 3 juntos, vão até a empresa e fazem uma inspeção criteriosa para verificar se a empresa cumpre com as boas práticas de fabricação, se os procedimentos dessa empresa garantem que o produto final é um produto estéril, é um produto que jamais irá causar um dano. Se utilizado adequadamente, jamais irá causar um dano. Então, a Anvisa o tempo inteiro faz essa análise benefício e risco. Eu não duvido da capacidade da Anvisa. Não duvido também da imparcialidade da Anvisa. Pois a Anvisa, recentemente, num momento, o diretor-presidente da Anvisa, comprovando que a Anvisa é uma agência de Estado, se opôs a um pedido do então presidente Jair Bolsonaro e, recentemente, também se manifestou de forma contrária a um posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a Anvisa demonstra ser uma agência de Estado, não é uma agência de governo, é uma agência de Estado, cuja missão, promover e proteger a saúde da população, vem sendo muito bem desempenhada desde 1999, quando ela foi criada. A MTC Medical é uma empresa completamente comprometida com a ciência e a saúde dos brasileiros. Próximo slide, por favor. Ela foi fundada em 2008, desenvolvendo tecnologia em saúde segura e de qualidade. O próximo, por favor. Como eu disse, a MTC Medical, para exercer as suas atividades, ela precisa inicialmente ter uma autorização de funcionamento da Anvisa, e para ter essa autorização de funcionamento, ela precisa provar que sabe fabricar produtos para a saúde. Ela obteve essa autorização de funcionamento em 2008, depois uma ampliação de suas atividades, e vem, após comprovar, após inspeção das autoridades de vigilância sanitária, e eu quero aqui parabenizar os serviços das vigilâncias sanitárias municipais, estaduais e da Anvisa, porque em que pese as dificuldades que nós sabemos, e isso é uma competência do Poder Executivo, as dificuldades que as vigilâncias sanitárias enfrentam
para realizar inspeções sanitárias, para dar conta de tudo aquilo que a legislação entregou para elas, como obrigação. As vigilâncias sanitárias, ainda que tenham todas essas dificuldades, exercem com primor suas atividades, com muito compromisso com a saúde da população. A MTC Medical obteve seu primeiro certificado de boas práticas de fabricação em 2017. A cada 2 anos, ela tem que provar que mantém a qualidade, que mantém a fabricação de acordo com as boas práticas de fabricação. Isso é verificado nas inspeções realizadas pelas autoridades de vigilância sanitária. Então, ela teve primeiro em 2017, 19, 22 e em 24 também já foi inspecionada e aguarda a publicação do CBPF, do Certificado de Boas Práticas de Fabricação, que é o que garante, daqueles 3 requisitos que eu falei, segurança, eficácia e qualidade, a avaliação das boas práticas de fabricação é o que garante que a empresa fabrica o seu produto com qualidade, que o produto que de lá sai é um produto estéril, sendo utilizado de acordo com as instruções de uso, porque, na verdade, os produtos para a saúde eles não possuem bula, possuem instrução de uso. Bula é apenas para medicamento. Se utilizados de acordo com as instruções de uso, que também são aprovadas pela Anvisa, e aí eu já respondo o questionamento do Dr. Marcelo, que perguntou o porquê nas instruções de uso do PMMA, do Biosimetric, o PMMA da MTC, por que não está falando? Porque não existem evidências válidas, aceitas pela Anvisa, que demonstrem que deve constar na instrução de uso qualquer restrição além daquelas que lá estão. O próximo, por favor. Falando do produto da MTC Medical, eu quero já deixar muito claro aqui. O Dr. Marcelo apresentou alguns slides, algumas fotos que são antes de 2009. O produto da MTC Medical ele foi registrado em 2009, como eu disse, depois que a Anvisa avaliou o tripé sanitário, segurança, eficácia e qualidade. Então, desde então, a Anvisa não parou de analisar o produto. A Anvisa continua monitorando pelo serviço de tecnovigilância, a Anvisa continua avaliando a cada periodicidade de renovação a segurança, a eficácia e a qualidade do produto e vem renovando o registro sanitário para estar disponível para toda a população brasileira só depois que a Anvisa aprova e renova o registro sanitário. Então, hoje, o produto PMMA da MTC Medical tem registro válido da Anvisa, porque a Anvisa, periodicamente, avalia segurança, eficácia e qualidade do produto e reafirma que entre benefícios e riscos, nessa balança, benefícios e riscos, sim, o PMMA apresenta mais benefícios do que riscos, valendo lembrar que todo produto submetido ao regime de vigilância sanitária apresenta risco. Todos eles apresentam um grau de risco. Mas o que a Anvisa faz? Avalia se nessa relação benefícios-riscos, se é uma relação benéfica para a população. E desde então, desde quando foi registrado em 2009 até hoje, a Anvisa avalia que o PMMA, se utilizado, repito, se utilizado de acordo com as instruções de uso, é um produto que possui muitos mais benefícios do que risco. Próximo, por favor. Cada lote do PMMA que é liberado para a população passa por um rigoroso controle de qualidade. Nenhum lote sai da MTC Medical sem uma análise criteriosa, sem a aprovação em todos os testes de que aquele lote ele não contém nenhum desvio de qualidade. Se ocorrer qualquer desvio de qualidade, todo o lote é imediatamente inutilizado. Então, a MTC Medical não provou apenas naquele momento do registro, nas renovações, é lote a lote. Ela avalia a qualidade do produto e somente libera esses lotes após a aprovação pelo controle de qualidade, que inclui uma série de testes, obviamente que eu não vou me detalhar, vou deixar todo o material com o Dr. Gustavo para avaliação, mas ele efetivamente não, em nenhum momento, nenhum lote é liberado sem uma avaliação criteriosa da questão da qualidade. Próximo slide, por favor. Um outro dado também extremamente importante é que, ainda que tenha sido avaliado em 2008 e nas renovações sucessivas, ainda assim, a MTC Medical, preocupada sempre com a saúde da população, sempre
com aqueles pacientes que fazem uso do produto PMMA da MTC Medical, contratou e realiza um estudo clínico para a averiguação da segurança e eficácia. Aí os resultados são satisfatórios. Próximo, por favor. Como eu disse anteriormente, a minha tarefa aqui, ela é relativamente simples, mas extremamente necessária. E eu digo que ela é simples porque ao meu lado está uma das agências reguladoras mais respeitadas do mundo, a Anvisa, doutor Gustavo, segue padrões internacionais, tanto de avaliação de produto, quanto de avaliação de boas práticas de fabricação. Ela membro, a Anvisa é membro de diversos organismos internacionais, como o ICH, como a Organização Mundial da Saúde, e ela preza pela observância de procedimentos internacionais de avaliação da segurança, da eficácia e da qualidade dos produtos. Então, a Anvisa está ao nosso lado, e, doutor Marcelo, gostaria aqui apenas de deixar uma ponderação. Não é que a Anvisa está omissa, a Anvisa, ela é cuidadosa, ela é extremamente cuidadosa, porque a Anvisa tem como responsabilidade e missão institucional, criada pela Lei 9782 de 1999, promover a proteção da saúde da população. Então, eu entendo que quando a Anvisa se debruça sobre todos os dados que foram apresentados pelo Conselho Federal de Medicina, por outras associações, mas também pelos fabricantes do PMMA, o que ela está fazendo é um cotejo responsável, é uma análise responsável de informações que parecem ser antagônicas, mas na verdade não são. É fácil saber que não são, porque muitos dos casos que foram apresentados, temos absoluta certeza, não foi utilização de PMMA, foi utilização de outros produtos. Ou, se utilizaram PMMA, utilizaram sem conhecimento da técnica necessária e sem observação das instruções de uso. Então, como eu disse, o Ministério da Saúde afirma na nota técnica 37 de 2024, específica sobre o uso do PMMA, não houve nenhum registro de complicações graves. E segundo o FDA, o PMMA é o preenchedor com a menor taxa de complicações de longo prazo. Então, nós temos que estar muito atentos com o que dizem as autoridades de vigilância sanitária nacional, Anvisa, o FDA, que é a autoridade americana, e também o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não iria incorporar aos seus protocolos de tratamento um produto que não oferecesse benefício àqueles que dele necessitam. Próximo slide, por favor. Essa é mais uma continuação, o próximo. É importante esse dado, porque o doutor Marcelo também falou de um trabalho apresentado pela doutora Mayra, que é speaker de uma indústria farmacêutica, Galderma. A doutora Mayra fez essa publicação relacionando o PMMA, tratando de alguns riscos do PMMA. Porém, no próprio trabalho dela, que foi apresentado pelo Conselho Federal de Medicina, o PMMA oferta menos complicações que o ácido hialurônico, que o doutor Marcelo apontou como uma alternativa. Isso é um dado da publicação da doutora Mayra. Eu não estou inventando, eu estou simplesmente transcrevendo uma tabela que consta no trabalho publicado pela doutora Mayra. Próximo, por favor. Essa é uma apresentação dos riscos comparativos de necrose entre ácido hialurônico e PMMA. Então, é uma avaliação comparativa entre esses dois produtos. Próximo, por favor. A segurança toxicológica. Também foi realizada uma avaliação biológica do produto Biosimetric. Então, mais uma vez, para ratificar, para corroborar, confirmar a segurança, a eficácia, a qualidade, a empresa MTC Medical, ela contratou o serviço de uma prestadora de serviço in vitro, pesquisa e desenvolvimento,
que desenvolveu um relatório de avaliação de biocompatibilidade do produto Biosimetric e obteve resultados que ali estão, que tratam de ausência de matérias-primas potencialmente tóxicas nas condições de uso pretendidas, isso é muito importante, mais uma vez, apontam, então, ensaios que demonstraram a segurança toxicológica do PMMA da MTC Medical. Próximo, por favor. E os próximos slides, eles trazem aquilo que a MTC Medical sempre se preocupou, benefícios para aqueles que fazem uso do PMMA. O PMMA, quando utilizado de acordo com as instruções de uso, quando utilizado de maneira adequada, de maneira ética, e aí eu retomo a primeira fala lá no início do escritor francês, a ciência sem consciência é a ruína da alma, e de fato é. Isso foi no século XVI. No momento atual, doutor Gustavo, em que as informações nunca estiveram tão facilmente acessíveis para tantos, aquele que não tem princípios morais, éticos, esse fará uso inadequado desse conhecimento, promoverá algo que ele não pode entregar, promoverá procedimentos que não têm amparo na ciência. Então, isso é uma preocupação da MTC Medical, fazer com que o seu produto, de fato, seja utilizado de acordo com as instruções de uso, e nesse momento, a MTC Medical quer aqui dizer que fez a leitura do projeto de lei do digníssimo vereador, doutor Gustavo, e nós não nos opomos que ocorra fiscalização criteriosa, fiscalização rígida sobre todos aqueles que fazem procedimentos sem base na ciência, que querem enganar as pessoas. Isso tem que ser efetivo. Mas, mais uma vez, peço ao Poder Executivo, municipal, estadual e federal, que ampare as vigilâncias sanitárias com ferramentas adequadas para a fiscalização desses procedimentos, porque não é possível, com a quantidade de servidores que nós temos nas vigilâncias sanitárias, a vigilância sanitária dá conta de tudo aquilo que a legislação entrega para ela exercer seu poder de polícia. Dito isso, eu quero fazer a apresentação agora de alguns casos que são muito importantes. PMMA é um produto que promove a transformação de vidas com resgate de autonomia. Por favor, próximo. Uso reconstrutivo do polimetilmetraquilato. Isso é um artigo publicado que é muito importante, como eu disse, vou deixar também com o doutor Gustavo, para que faça a avaliação. Próximo slide, por favor. Uso reconstrutivo do polimetilmetacrilato. O PMA, em sua forma de microesferas e implante injetável, é usado na cirurgia plástica e em outras especialidades médicas para tratar sequelas da poliomielite. Isso é muito importante. Resgatar a autoestima das pessoas que sofreram, e aqui eu abro um parênteses para lembrar da importância da vacinação. Nós estamos vivendo um momento de contestação das vacinas que é indevido, no meu entendimento. Mas ali nós temos sequelas da poliomielite, então temos uma foto de antes e depois, lipodistrofia no paciente HIV/AIDS, mas não é só, e o PMMA não pode ser restrito àqueles que têm HIV/AIDS. Isso não pode ser restrito. Próximo, por favor. Desostose crânio-facial, correção de pectus excavatum e carinatum, também são fotos que demonstram um antes e depois do produto utilizado. Isso são fotos extraídas da publicação que eu mencionei anteriormente, e são demonstrações do uso adequado do produto. Próximo, por favor. Correção de hipomentonismo e redefinição de linha mandibular após reabsorção óssea, hemiatrofia facial. Então, são todos, se vocês verificarem as fotos de antes e depois, são todos exemplos de que o uso adequado do PMMA, o uso feito por um profissional competente, faz com que o PMMA gere benefícios para os pacientes. Próximo, por favor. Correção de hipomentonismo, correção de lipodistrofia facial progressiva. Próximo, por favor.
reconstrução da rótula do joelho esquerdo e reposição de volume na coxa, atrofia do plexo braquial direito. Próximo. Atrofia da região tenar direita, lipodistrofia por tratamento de HIV. Próximo. Correção de Poland síndrome, deve ser a síndrome de Poland. Correção após retirada de prótese. Próximo, por favor. Reconstrução de calota craniana. Correção de assimetria pós-cirúrgica. Então, são exemplos de utilização do PMMA. Essas são as razões também pelas quais esse produto não deve ser banido. Nós não podemos, repito, não podemos confundir o uso inadequado do produto e, principalmente, isso é muito importante, dados demonstram que, em muitos casos que foram midiaticamente propagados, não foi feito uso de PMMA, foi feito uso de silicone industrial e outros produtos proibidos por picaretas, eu não vou chamá-los de profissionais, picaretas que prometeram para as pessoas resultados que eles não poderiam entregar, falaram que utilizariam um produto registrado na Anvisa e não utilizaram. Então, isso é muito importante, que saibamos separar o joio do trigo. Próximo, por favor. Esse é um outro artigo também publicado na revista Plastic and Reconstructive Surgery, da Global Open, com 4.725 procedimentos de preenchimento glúteo entre janeiro de 2009 e dezembro de 2021, em diferentes locais da clínica Leger. Então, um artigo também foi publicado que demonstra os benefícios do uso adequado do produto. Próximo, por favor. Eu sei, doutor Gustavo, que o tempo também já está se esgotando, eu não quero tomar o tempo de vocês, temos outros também para apresentar. Próximo, por favor. São dados que estarão disponíveis para quem quiser. Próximo. Próximo. Próximo, por favor. Próximo. Próximo. É isso que eu gostaria também de acentuar. Infelizmente, fazem a notícia de maneira a demonstrar que foi utilizado PMMA e muitas vezes, e aí a MTC Medical teve o cuidado de acompanhar os inquéritos policiais para obter as informações, pois ela sabe da sua responsabilidade, como nós dissemos, todos os produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária possuem certo grau de risco. E a MTC Medical jamais irá se furtar da sua responsabilidade na apuração de algum eventual desvio, caso ele esteja vinculado ao produto PMMA. Doutor Gustavo, o que nós temos verificado nessas apurações é que, apesar da mídia noticiar o uso de PMMA, na maior parte dos procedimentos não foi utilizado PMMA ou foi utilizado de maneira inadequada. Foram utilizados substâncias outras, como silicone industrial, e disseram para o paciente, enganando, e aí eu retomo a fala do Dr. Marcelo, porque de fato médicos enganam, e nós não podemos confundir práticas inadequadas com um produto seguro, eficaz e fabricado com qualidade. Então, esse é o caso da jornalista Lígia Faso, que morreu em 2024. Toda a grande mídia veiculou notícia associando a morte da modelo ao uso de PMMA. Só que não foi, ela foi uso silicone industrial. Próximo, por favor. Uma modelo também morta após receber PMMA estava com o pulmão inundado por secreção. O caso em questão refere-se à influenciadora Aline Ferreira, de 33 anos, que morreu em um hospital particular da Asa Sul, onde estava internada desde sábado, 29/6. Também a mídia falou de PMMA após as investigações pela Delegacia do Consumidor, ficou comprovada a utilização de produtos clandestinos para a realização de procedimentos estéticos, tal e também. Então, aí foram dois: despreparo da profissional, que não é profissional, uma picareta, o despreparo dela e também a utilização de um outro produto não aprovado pela Anvisa. Próximo, por favor. Esse ainda é sobre o caso Aline Ferreira, é o termo de depoimento do esposo do viúvo da Aline Ferreira. Próximo, por favor. Continuando também,
que esse depoimento demonstra de maneira muito clara, porque o PMMA ele tem uma apresentação, são seringas preenchidas, e quando o esposo, que estava presente no momento do procedimento, ele relata qual foi a forma como foi utilizado, e não era o produto PMMA. Próximo, por favor. Mais um caso de procedimentos clandestinos também que foram utilizados e, infelizmente, relacionavam o tempo inteiro com o PMMA. Próximo. Um caso em que foi o uso do PMMA fora da instrução de uso, sem a técnica adequada, e também a retirada também foi feita de maneira inadequada. Próximo, por favor. Essa é uma forma de remoção de PMMA que entendemos que é a mais adequada e que demonstra que é possível fazer a retirada do PMMA quando aplicado a técnica adequada. Próximo, por favor. Esse é um artigo que é o tempo inteiro mencionado por aqueles que pedem o banimento do PMMA, e mais uma vez eu vou reforçar a necessidade de termos padrões, princípios morais e éticos. Esse artigo, em que pese tenha sido publicado numa revista, ele não foi aprovado pelo CONEP. O Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, nós fomos questionar o CONEP sobre esse artigo, e o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa afirma que esse procedimento, essa pesquisa clínica, assim como o Dr. Marcelo mencionou, que os nazistas faziam, esse estudo clínico não teve aprovação do CONEP, e o CONEP se posicionou nesse sentido. Próximo, por favor. Essa é a manifestação do CONEP em relação ao estudo, que é muitas vezes propagado como embasador do pedido da proibição do PMMA. É um estudo que não foi aprovado pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, quando é necessário ter a aprovação do CONEP. Essa é a nota do CONEP, a carta do CONEP, demonstrando que esse estudo não passou pelo crivo do CONEP. Próximo, por favor. E, finalizando, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu gosto muito de citar um escritor mineiro, que é o Rubem Alves, que ele diz que ele sempre vê um de seus escritos, ele disse que ele via muitos cursos de oratória e poucos cursos de escutatória. Então, quando o ilustríssimo vereador, Dr. Gustavo, abre uma audiência pública, fico muito feliz, porque abre a casa do povo, para que todos falem, para que todos escutem com respeito a cada uma das falas. Nós entendemos que pessoas têm visões diferentes de mundo, mas nós não devemos jamais nos afastar da ciência, nos afastar da verdade que pode ser comprovada através da ciência, especialmente quando estamos falando de saúde. O Estado brasileiro fez uma opção de saúde, é dever do Estado e direito de todos. E essa casa, muito bem representada pelo Dr. Gustavo, vem, de fato, com essa audiência pública, permitindo que nós consigamos abrir o debate para chegar à melhor solução. E eu tenho certeza que a melhor solução é continuar confiando na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no Ministério da Saúde, que já, por diversas vezes, manifestaram que o PMMA é um produto seguro, eficaz e fabricado com qualidade. Qualquer informação diferente disso deve ser levada, desde que validamente, cientificamente verificável e aceita, deve ser levada para a verificação da Anvisa, pois lá é o local adequado para a análise técnica, para a avaliação da segurança, eficácia e qualidade de todos os produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária. Quero fechar mais uma vez agradecendo e pedindo mais uma vez ao Poder Executivo municipal, estadual e federal que fortaleçam as vigilâncias sanitárias. É disso que nós precisamos para impedir que produtos inadequados sejam retirados de forma dura do mercado e todos aqueles picaretas marginais que estão à margem
da regulação sanitária sejam exemplarmente punidos. Não é o caso da MTC Medical, uma empresa que cumpriu tudo aquilo que a legislação exige e muito mais. Essa é a razão pela qual o produto está no mercado desde 2009. Essa é a razão pela qual a Anvisa vem renovando o registro sanitário. Bem, muito obrigado, doutor Gustavo, muito obrigado a todos e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Agradecer ao doutor Ubirajara, né, representante da MTC Medical, por estar mostrando esse contraponto, né, que o nosso interesse é esse, né, esse debate, para nós chegarmos nesse consenso comum, né. Eu, como presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara, nós queremos ouvir todos, né, nós sabemos que todos têm o seu ponto de vista, mas nós queremos o bem da saúde pública, esse é o mais importante. Então, nós estamos aqui para ouvir e para debater. Então, prosseguindo, né, essa audiência, eu passo a palavra ao Dr. Samir, né, representando a Sociedade de Dermatologia, tá? Depois, os outros também, se quiserem manifestar, tá? Dr. Marcelo, que foi citado também na fala, né, se quiser voltar a falar, tá bom? Pode usar a tribuna, Dr. Samir, ou aqui ao meu lado também, se quiser, pode usar o microfone. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui representando a Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Goiás, nessa audiência, para a gente poder entender melhor sobre esse produto que está no mercado. Felizmente, tudo que está no mercado, ele tem Anvisa, e como tudo que ocorre na medicina, é preciso ocorrer estudos. E realmente ocorreu a liberação da Anvisa há alguns anos atrás. Estou com 24 anos de formado, tenho um tempinho de praia já, sou funcionário federal, trabalho aqui no Hospital das Clínicas já tem 20 anos, e no serviço de dermatologia. Tenho o prazer de trabalhar com a doutora Maíra, que é uma colega, atualmente a chefe do serviço de cosmiatria aqui da nossa querida Universidade Federal de Goiás, e nós não usamos esse produto no serviço há anos. Todos os preenchedores, eles têm risco de ter complicações, todos os produtos têm. Só que a grande questão é, quais são as complicações que acontecem? É uma complicação tratável? Qual é a gravidade dessa complicação? Então, hoje, a medicina, tanto ao nível de dermatologia quanto cirurgia plástica, tem se baseado nessa gravidade de complicações para trazer esses conhecimentos para vocês. Existem preenchedores definitivos e preenchedores temporários. Os preenchedores temporários, eles aparecem do organismo. E mesmo se ele tiver algum problema no meio tempo, é aplicado produtos para remover do organismo sem necessidade de cirurgia, na maioria dos casos. Preenchedor definitivo, não. Você coloca o produto. Felizmente, eles tiveram muitos benefícios. Quando o produto, o PMMA começou a ser usado, eu estava na minha residência na USP, e era um produto que tinha sua validade. A gente tinha muitos pacientes aidéticos que tinham muita lipodistrofia facial. E teve seu benefício ao longo dos anos. Hoje em dia, a gente tem tratamentos modernos, graças a Deus, para o HIV, e que tem uma incidência menor dessas complicações, que é a lipodistrofia. E o PMMA continuou seu uso no mercado. E foi visto que as complicações que têm sido observadas, algumas complicações eram silenciosas, só que hoje não são mais o são. Tanto a nível de cirurgia plástica, quanto da parte de medicina intensiva, tanto parte de nefrologia, está sendo visto essas complicações. E são complicações, do ponto de vista médico, difíceis de ser abordadas. A retirada do produto é de forma cirúrgica. Esse é o grande problema. Ou seja, você tem que mutilar uma pessoa para remover o produto. Felizmente, a quantidade de complicações não é tão grande. Mas quando acontece em uma pessoa, é igual a uma mutilação.
E existem outras complicações que podem aparecer, que são complicações silenciosas, como eu disse, como, por exemplo, acometimento renal. E que muitas das pessoas só ficam sabendo quando essa doença está instalada. Então, o que a medicina, a nível de Sociedade Brasileira de Dermatologia, aqui, com a fala do Dr. Marcelo Prado, Sociedade de Cirurgia Plástica e Conselho de Medicina está dizendo é um produto que ele tem sua chance de complicar, as complicações são difícil o tratamento, muitas das vezes levando a mutilação, mesmo com um produto de excelente qualidade, muito bem fabricado, porque senão não estaria no mercado há tantos anos. Mas nós estamos aqui falando com aquelas pessoas que tiveram suas complicações. É isso que motiva a nossa vinda aqui. Obrigado, doutor Samir, pelas palavras, né? Como sempre, engrandecendo aqui o debate. Quero abrir a fala aos componentes da mesa também. Doutora Bruna vai falar? Quer falar agora? Tá. Sinta-se à vontade, quiser usar a tribuna ou o microfone aqui da mesa, tá bom? Doutora Bruna vai falar, depois sinta-se à vontade, quem quiser se inscrever para a fala, tá? Tanto aqui da mesa, como o pessoal que está aí nos assistindo aqui também, tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Bruna, eu sou médica, eu sou cirurgiã dermatológica hoje, mas hoje eu não vim falar como médica, mas sim como paciente em relação ao PMMA. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que o PMMA ele não é autorizado para fins estéticos. Mas hoje eu vou falar como paciente e vítima. Sofri o abuso do PMMA em 2017, enquanto estava no 4º ano da faculdade, através do médico Wesley Murakami. É só vocês darem um Google que saberão quem que é esse ser humano. Ele foi preso em 2019 e solto novamente. E está para ser preso logo, se Deus quiser. Normalmente, são injetados em torno de 1 a 2 ampolas de produtos estéticos, como, por exemplo, o ácido hialurônico. Ele me injetou 40 ampolas no meu rosto. Não foi no glúteo, não foi na coxa, em nenhum outro lugar. Foi no rosto. Muitas vezes esse produto ele não causa reações no momento, mas podem causar reações adversas tardias, como, por exemplo, de 1, 5, 10, 20 anos depois, e isso as empresas não dizem. A maioria das empresas não dizem isso. Acredito que nenhuma empresa produz esses produtos atualmente, tem esses resultados. Eu fiquei completamente deformada. Estava no meio da faculdade. Perdi pessoas que amava, me afastei de todo mundo, morava sozinha. Comecei a me furar com agulhas para poder sangrar e aliviar a pressão que eu sentia naquela época. Sangrar, ela abaixa a minha pressão, então diminuía a angústia que eu tinha no peito. Também, como eu morava sozinha no meu apartamento, eu não morava aqui em Goiânia, eu fiz faculdade em São Paulo. Eu tampei todos os espelhos da minha casa, para que eu pudesse acordar e ter coragem de ir para a faculdade, sem ter que me olhar para o espelho. E, quando voltava ao médico, né, que eu não chamo ele mais de médico, e sim de um psicopata, eu tentava explicar o que estava acontecendo comigo. E ele ria da minha cara. Sempre jogava a culpa em mim. Acreditem ou não, ele simplesmente ria e dizia que a culpa era minha, porque eu estava gorda. Na época, eu cheguei a pesar 45 quilos. Hoje, eu peso 65. Eu era cadavérica, para poder diminuir a deformidade no meu rosto, mas nada tampava.
Eu nunca vou esquecer da risada psicopata que ele tinha diante de mim. Com isso, me vi várias e várias vezes em frente a facas para pensar em uma forma de retirar esse produto do meu rosto, isso sozinha em casa, ou até mesmo de tirar a minha própria vida. Isso chegou a acontecer. Chegou um dia que pesou demais, e eu só bebi várias e várias medicações com bebida alcoólica, para poder tirar essa dor de dentro de mim. Tentaram me afastar da faculdade, para minha proteção, para a proteção da minha família. Mas eu não aceitei, porque eu sei o quanto que meu pai lutou e o quanto meu pai luta para eu poder ter me formado. E eu me formei no ano que tinha que ter sido formada. Enfrentei tudo sozinha. São 8 anos enfrentando sozinha, pois não adianta você ter várias pessoas ao seu redor se você ainda se sente culpa por tudo o que aconteceu. Hoje eu me aceito um pouco mais, mas estou indo para a minha 8ª cirurgia de retirada do produto. São 8 anos de tratamento e 8 cirurgias no rosto para tentar retirar esse produto. E não é só ele como médico que faz isso. E não é só ele como profissional da saúde que faz isso. São vários outros. Independente do produto que seja, são vários outros. São vários. Foram mais de R$200 mil que eu já gastei para poder retirar esse produto. E sim, hoje eu sou a prova viva que o PMMA pode matar, sim. Matar de várias formas. Saúde física, psicológica. Eu apelo de forma desesperadora. Não aceite esse produto para fins estéticos. Eu sei na pele que PMMA mata. Fiscalizem os locais que ainda fazem uso desse produto. Não há benefício nenhum. Não existem. Acreditem nos médicos. Médicos de verdade. Não há benefício. Abram o Google, abram o Instagram ou qualquer coisa que vocês queiram abrir na internet e vocês verão a qualidade que esse produto tem. Nós temos inúmeros casos de pacientes que sofreram e sofrem com a tentativa de retirada. Se hoje eu estou aqui falando com vocês, viva, saibam que não é porque as empresas que liberam esse produto se preocupam com o paciente. Eu estou aqui por um milagre. Enquanto outros milagres não acontecem e várias pessoas morrem, porque elas morrem sim, tanto por questões de suicídio, quanto por questões médicas mesmo. As empresas responsáveis por produzir esses produtos ganham muito em cima do nosso sofrimento. Vocês ganharam muito em cima do meu sofrimento. Só queria dizer a todos que sofrem, que sofreram e que sofrem, como eu sinto muito. Obrigada. Obrigado pelas palavras, doutora Bruna. Sempre é importante, né, para engrandecer o debate, a gente ouvir, né, principalmente de quem, né, já foi feito o uso, para a gente ver, né, os pacientes. Então, queria passar a palavra também à Luciana, né, Luciana Silva, que quer falar, sinta-se à vontade, viu, Luciano, para usar a tribuna ou o microfone aqui da mesa. Boa tarde para todos. Bem, depois da fala maravilhosa da doutora Bruna, eu, como vítima também, vítima do PMMA, não foi silicone industrial, não foi Aquagel, não foi qualquer outro produto, foi o PMMA. Eu tenho cada um dos selos com o número de série de cada ampola que foi injetado em mim. Eu fui fazer
um procedimento para o tratamento de celulite. Eu nunca quis aumento glúteo, aumento de coxas, nada disso. Eu não precisava disso. Eu simplesmente estava incomodada com as celulites. E já havia algum tempo estava procurando por um procedimento que fosse eficaz. Na verdade, eu nem sabia que se utilizava PMMA para tratamento de celulite. Para mim, na minha cabeça, o que eu ouvia dizer é que o PMMA era usado para aumento glúteo, para preenchimento. Eu não sabia que esse produto seria empregado no tratamento que eu iria fazer. Para mim, ocorreria a subincisão, que seria o liberamento das fibroses que puxam a pele para baixo, formando as celulites. E eu me senti segura, diante do que era mostrado, que não existia riscos envolvendo o procedimento que eu havia escolhido. Então, eu procurei um médico habilitado para o procedimento, com referência do corpo clínico que ele fazia parte, da marca, né, que propagava esse procedimento, e eu me senti segura por estar numa clínica renomada, numa clínica bem localizada, muito bem estruturada, luxuosa, e o procedimento não foi barato, não foi barato. Eu paguei R$20 mil, R$20 mil para fazer um procedimento que se dizia altamente seguro. Quando eu vi saber que foi injetado em mim o PMMA, eu me desesperei. Eu fiquei desesperada, porque eu já tinha ouvido falar de alguns casos do uso do PMMA, que se dizia, não, olha, não foi o PMMA, foi silicone industrial, foi não sei o que, foi não sei o que lá. Mas, engraçado que comigo eu era a única pessoa a apresentar uma reação adversa. Eu comecei logo uma semana depois, não foi um mês, não foi um ano, não foram 10 anos. Uma semana depois, eu comecei a apresentar dores, formigamento, fisgadas, pontadas, ardor, coceira, o tempo inteiro. Eu deitava sentindo dor, eu levantava sentindo dor. Quando eu fiquei sabendo de todos os riscos que eu estava correndo, que eu nem imaginava que eu pudesse passar por isso, eu fiquei atordoada. Eu tive que recorrer a remédio para dormir, a remédio para levantar, a remédio para aguentar a dor, a remédio para ficar sentada. Eu tive que ficar levantando o tempo inteiro, porque eu não conseguia ficar sentada, porque queimava, porque ardia, porque coçava muito. O meu corpo não aceitava aquele produto. Ele queria a todo custo expelir aquele maldito produto, aquele veneno que introduziram no meu corpo. Que produto maravilhoso, né? Que produto que não traz sequelas. Que coisa, né? Então, o que será que foi injetado em mim? Engraçado, né? Com selo, com o número de série, com a descrição. Eu tenho até a bula. Muito interessante. Muito interessante. Eu fui um caso único. Um caso único. Mas não interessa. Eu fui um caso. Eu sofri muito, eu passei muita dor, e eu tive que recorrer a uma cirurgia mutiladora. Foi retirado 1,5 kg de tecido do meu corpo.
As minhas nádegas, elas ficaram com buracos, pela falta do tecido que ali existia. O meu corpo ficou totalmente deformado. Eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha. Eu peguei empréstimo para poder fazer uma cirurgia com um cirurgião renomado, porque eu estava morrendo de medo dos médicos daqui de Goiânia. Porque eu fiquei sabendo de vários médicos, inclusive cirurgiões plásticos, que eram injetores de PMMA. E eu fui para São Paulo fazer uma cirurgia com o Dr. Felipe Tozak. Ganhei várias cicatrizes. Eu tenho uma cicatriz que vai de cintura a cintura, na parte de trás, nas costas, que é enorme, enorme. Eu fiquei 25 dias deitada numa cama, numa única posição, de bumbum para cima. Eu tive que fazer xixi em pé por 25 dias. Eu não podia agachar, eu não podia sentar. Ou eu comia deitada, ou eu comia em pé. Para entrar num táxi, para ir nas consultas e para ir na fisioterapeuta, eu tinha que mergulhar no táxi, eu tinha que ir deitada. Os drenos que eu tive que carregar por 10 dias me deixavam extremamente desconfortável quando eu tinha que aparecer em público. Foi muito sofrimento. Eu fico até hoje extremamente indignada que exista a possibilidade desse produto ser empregado por médicos, a quem a gente imagina que possa confiar a nossa vida, possa confiar a nossa saúde, possa confiar o nosso bem-estar. E eles terem a possibilidade de te utilizarem como mais um meio de ganhar dinheiro às custas da sua desgraça, do seu sofrimento. Então, eu peço encarecidamente que vocês realmente avaliem o sofrimento das pessoas que tiveram a infelicidade de cruzar o caminho de profissionais inescrupulosos. Eu nem vou chamar de picareta, porque, para mim, isso daí é mais do que picareta. Isso, para mim, é ser inescrupuloso, é não saber se colocar no lugar do outro, é de não ter nenhuma empatia com o ser humano que você trata. Então, eu peço encarecidamente que vocês analisem bem e retirem essa droga do mercado. Obrigado, Luciana, pelo depoimento, né, como vítima. Então, nós queremos abrir a palavra a mais pessoas, aos que foram citados também, se quiser falar, né, só peço, às vezes, um pouco de celeridade, né, tem na plateia. Quer falar? Tá. Pode falar, aperta o botão do lado direito. Tá. Ah, na tribuna? Pode usar a tribuna também. Depois passa a palavra quem foi citado, se quiser falar também. Tá. Quero cumprimentar a todos nessa tarde. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para debatermos e ouvirmos sobre uma pauta de tamanha relevância, por que não dizer polêmica e trágica. Quero agradecer a pessoa do Dr. Gustavo, que tão nobremente, né, aceitou apresentar esse projeto, ao Dr. Marcelo Prado, como autor intelectual do projeto, e também uma pessoa que tem levantado essa bandeira há tanto tempo, e o meu apelo nessa tarde é para que nós possamos nos unir a essa bandeira que o Dr. Marcelo, agora o Dr. Gustavo, tem levantado.
tanto tempo que eu não falo em um microfone. Eu quero deixar uma observação a todos os vereadores que, inclusive, não estão presentes, somente na pessoa do Dr. Gustavo, que eles são responsáveis em nos representar, em zelar pela saúde da população e não simplesmente fiscalizar todos os recursos destinados à saúde, mas também em legislar de maneira muito legítima para que nós, como cidadãos comuns, possamos ter dignidade, possamos ter uma saúde digna, um acesso à saúde digna. Então, nessa oportunidade, eu quero agradecer ao secretário de Saúde, o secretário Luiz, que mandou o seu representante aqui nessa tarde, encaminhou o seu representante, o doutor Frank. Quero agradecer também o nosso superintendente da Vigilância Sanitária em Saúde, juntamente com a nossa diretora. E fico feliz em saber que vocês vieram para tomar pé de uma situação que tem agravado a cada dia. Nós temos visto pessoas agindo de maneira criminosa nas clínicas, e eu até na oportunidade, doutor Gustavo, já repassei uma lista para a nossa diretora da Vigilância, de todas as clínicas que têm atuado de maneira irresponsável e declaradamente com o uso do PMMA, descaradamente, esse é o termo mais correto. E já encaminhei para ela, vou estar repassando também para o Frank, o doutor Frank, juntamente com o nosso superintendente, para que vocês tenham mais rigor, para que vocês tenham medidas mais severas para com essas clínicas, para com esses profissionais. Por incrível que pareça, todos os donos dessas clínicas se intitulam como médicos, como doutores, e, infelizmente, são pessoas que se escondem de maneira criminosa atrás dos seus jalecos. Então, isso precisa ser averiguado, isso precisa ser fiscalizado, e isso precisa ser punido. E, então, nessa oportunidade da minha fala, eu deixo para você, nossa diretora, na pessoa também do nosso superintendente, e pedir que, de maneira muito legítima, né, essa lei, que ela venha a ser aprovada. Porque eu me comovi mediante aos depoimentos das vítimas aqui, tenho tido a oportunidade de estar com pessoas que foram vitimadas por este produto, que eu vou intitular como um veneno, e eu fiz algumas observações, doutor Ubirajara, mediante a fala do senhor. Não precisa me responder, mas eu vou deixar a pergunta para o senhor. Se o senhor é casado, se o senhor tem uma esposa ou tem filhas, e se essas mesmas já fizeram uso desse produto em alguma oportunidade, já que ela é tão segura, assim como o senhor pontuou aqui na tribuna, já que ela é tão segura e confiável, se algum de seus familiares de primeiro grau já fizeram uso desse produto no seu corpo. Se o senhor permitiu, né, já que é tão seguro, já que é autorizado, e como a doutora pontuou aqui, eu também reafirmo, a Anvisa libera o PMMA para fins corretivos e não para fins estéticos. Então, que isso fique muito claro, que à medida como nós omitimos uma informação, que foi o que o senhor tentou passar para mim, quanto plateia, à medida como nós omitimos informações, nós manobramos uma massa através de uma narrativa falsa. Quero também deixar uma outra observação para o senhor. Se seria possível você trazer para nós, o senhor trazer para nós, quais seriam os indicadores de faturamento desse produto, né, aqui na cidade de Goiânia? Porque se o senhor está aqui hoje, nessa tarde, com certeza defendendo essa pauta, defendendo essa empresa, esse produto, é porque, com certeza, se essa lei for aprovada, creio eu que será, de maneira muito coerente, por essa Casa de Leis, com certeza haverá uma perda muito grande, como a doutora colocou aqui, né, vítima do produto.
Então, se você tivesse esses dados para nos fornecer, eu ficaria muito feliz em saber da sua verdade aqui, e eu comprovaria, né, como cidadã, que realmente você está defendendo uma causa, porque, na verdade, você irá perder demais, inclusive com seus honorários, se essa lei for aprovada. Então, mais uma vez, quero agradecer ao doutor Gustavo, agradecer essa Casa de Leis. Esperamos que essa lei ela seja realmente aprovada, porque foi para isso que nós elegemos os nossos representantes aqui, para que falem por nós, para que sejam a nossa voz quando realmente nós precisarmos, quando nós realmente clamarmos como essas vítimas estiveram aqui hoje. Porque, às vezes, é muito simples quando a necessidade ela não bate na nossa porta. Quando é na casa do vizinho, isso não nos comove tanto. Mas quando a outra doutora disse que para estar em um Uber, para pegar um táxi, ela tinha que mergulhar dentro, de maneira muito constrangedora, eu me coloquei no lugar dela, isso é muito triste. E quando o doutor Ubirajara pontuou aqui na sua fala o joio e o trigo, eu quero fechar as minhas palavras dizendo o seguinte, doutor. O senhor fez uso de uma parábola bíblica, que onde o joio e o trigo cresciam junto. O trigo, todos sabemos qual é a função dele. E o joio era uma erva, né? Uma erva que para nada servia, por que não dizer uma praga. E elas cresciam juntos, e a observação é que de maneira muito parecidas. E aí eu quero estender a minha fala dizendo que o PMMA é a praga, né? Que é muito parecida e nos engana muito facilmente como algo que não causa nenhum mal, mas que, na verdade, é uma praga, é uma erva daninha. Então, essas são as minhas palavras, e muito obrigada. Primeiramente, até queria agradecer, né, a presença aqui da nossa diretora da Vigilância Sanitária, né, a Francinês Linhares, né, ela e junto com o Flávio, que é superintendente, nós precisamos, né, dessa parceria, juntamente com a Secretaria de Saúde, porque o nosso poder aqui é esse poder, né, fiscalizador, né, para estar acompanhando, né, para não ter realmente esse uso incorreto, né. Obrigado, Francinês, pela presença, e podem contar aqui com a Comissão de Saúde, com essa casa, para nós atuarmos juntos, né, sempre na busca, tá? Queria, o senhor Ubirajara foi citado, quer a palavra agora, senhor Ubirajara? O Marcelo também foi citado, quer a palavra? Vou passar a palavra primeiramente para o doutor Marcelo, depois o doutor Ubirajara quiser falar, né? E aí vamos, né, pedir celeridade, claro, né? O nosso debate aqui, né, sempre nesse estilo, para a gente quer realmente engrandecer e quer que realmente o bem da população. Então, claro, peço para não ter tanto ataque pessoal, para a gente poder ter um debate aqui, né, que visa o bem dessa população nossa, que é a saúde pública. Bem, eu fiquei bem contente de ter a oposição, né, teoricamente, não é oposição, é um ponto de vista que tem que ser discutido tudo, né, doutor Ubirajara. Como eu fui citado, eu vou citar algumas coisas. Eu não tenho dúvida da seriedade da MTC. Isso aqui nunca foi discutido e eu nunca coloquei isso em questionamento, tá? Eu sei que para uma empresa estar dentro da linha, as normas, para seguir as normas, é algo que deve ser totalmente sério, e os produtos todos que são vendidos. Em relação ao trabalho do Ministério da Saúde, só para citar algumas coisas, eu tive a curiosidade de analisar os 10 artigos citados pelo Ministério da Saúde. Realmente foram uma vergonha. Tem até trabalho lá dentro falando mal do PMMA. Outra coisa que foi citado, pessoal, o PMMA não depende de quem aplica. Se um macaco aplicar o PMMA, a complicação é a mesma. Então, independe do técnico, depende do produto, que isso ficou bem claro, tá? Então, por mais que a pessoa seja cirurgião plástico, ou um macaco, ou qualquer um, vai dar problema do mesmo jeito. Outra coisa importante, sobre a poliomielite, os defeitos faciais, tudo, isso foi usado lá no começo, tá? Hoje não se usa mais. O
PMMA só é utilizado para fins estéticos, só, apenas para fins estéticos hoje em dia, de modo errado, porque nunca foi autorizado para fins estéticos. É isso que a gente pede o apoio da vigilância sanitária, porque se clicar na internet, vocês vão ter a lista de todas as clínicas que estão usando para fins estéticos. Isso é um crime, né? E essa volumização grande, porque para dar volume no glúteo tem que usar grande quantidade. Está, sim, evoluindo para a ciência renal, que tem na literatura. A vigilância nacional ainda não se posicionou isso, porque não foi instigada, aliás, pelo CFM já foi. Tá? Em relação ao trabalho que o doutor Birajara citou, tá? Que ele colocou de 3.000 casos, 2.000 casos lá de produto que publicaram na revista de cirurgia plástica, aquela revista é paga, tá, pessoal? A pessoa paga $4.500 para publicar o artigo, tá bom? Só para ficar bem claro. Em relação ao trabalho da Conep, que não foi autorizado, se não foi autorizado, tem que tirar o trabalho. Fato. E, para finalizar, o que o senhor comentou, curso de oratória é fantástico, e eu já fiz, e curso de escutatória, pessoal, é espetacular, que eu também já fiz. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, doutor Marcelo. Passa a palavra ao doutor Birajara. Pode usar a tribuna e, se quiser usar aqui ao meu lado também o microfone. Botão direito. Obrigado. Bem, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Quero me dirigir inicialmente às vítimas que aqui se manifestaram, dizer que me compadeço com o sofrimento de todas elas. Isso não é retórica, isso é uma realidade de um ser humano, de um esposo, de um pai, de menina, em que pese nossas questões particulares não serem alvo do debate desse momento, tampouco faturamento, doutora Patrícia. Eu acho que aqui nós estamos para debater saúde. Faturamento é algo decorrente de quem cumpre as normas, de quem investe nesse país e gera, como eu disse, que a MTC gera algo em torno de 150 empregos no município de Anápolis e no Brasil inteiro. Então, o faturamento é decorrente, em uma empresa desde 2009 no mercado, isso é decorrência da seriedade da empresa, do compromisso da empresa com o atendimento das normas sanitárias, e isso jamais a MTC Medical se furtará em continuar cumprindo com as determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que, repito, é o local adequado para avaliação da segurança, eficácia e qualidade de todos os produtos. Esse produto vem sendo reavaliado pela Anvisa rotineiramente e os benefícios superam em muitos riscos. E quando eu digo que me compadeço com as dores das vítimas, é porque elas aqui relataram, e eu vou mais uma vez me referir ao doutor Marcelo Prado como membro do CFM e fazer aqui um pedido. Nós estamos aqui nessa casa debatendo um assunto de saúde, e o que é comum no relato das duas vítimas que usaram essa tribuna é erro médico. O CFM, por lei, tem como atribuição controlar e fiscalizar o exercício da prática médica. O CFM deve, com todo o poder que ele tem, o mesmo poder que levou ele até a Anvisa para pedir o banimento do PMMA, ele deve apurar de maneira séria, de maneira rígida, os erros dos procedimentos médicos. Me parece que não tem sido essa a escolha do CFM. O CFM está querendo culpar o mensageiro pela notícia ruim. O CFM está tentando banir um produto que foi diversas vezes apontado pela Anvisa como um produto benéfico, como causador de problemas, quando um médico utiliza um excesso de PMMA, quando um outro médico utiliza PMMA para celulite.
Basta entrar no site da Anvisa, e eu rogo a todos que aqui estão e todos que estão assistindo, entrem no site da Anvisa. É esclarecedor de quais são as instruções de uso do PMMA. Não se deixem enganar. Usem aquilo que a Anvisa diz que a ciência comprova. Use aquilo que está no site da agência reguladora de uma das mais respeitadas do mundo. Continuem confiando na ciência, continuem confiando na Anvisa. É ali que nós temos que pautar nossas decisões, não em promessas, não em sensacionalismo, não em perfis de Instagram, não é por aí. Eu repito, doutora Patrícia, eu não vim aqui para falar sobre a minha família. Quero deixar muito claro que as escolhas da minha esposa são escolhas de uma pessoa, uma profissional, também advogada, com mestrado também na área de regulação sanitária, e as escolhas dela cabem a ela, eu respeito, mas eu não tenho que permitir, porque a minha esposa, ela tem autonomia suficiente para tomar as suas decisões baseadas na área de saúde, na ciência, jamais baseadas em perfis de Instagram, muito menos perfis que não se baseiam na ciência. Então, eu quero, mais uma vez aqui, externar toda a minha solidariedade a todos que foram vítimas de erro médico e pedir ao CFM, que tem na sua lei, enquanto a lei da Anvisa diz que a missão da Anvisa é promover a proteção da saúde da população, e a Anvisa, desde 1999, quando foi criada, faz isso de maneira exemplar, eu peço que o CFM também cumpra a sua missão. Controle e fiscalize o exercício da prática médica. Não permita que profissionais médicos façam procedimentos completamente equivocados. Óbvio que o profissional médico ele tem o seu poder, pode fazer uso off-label de produtos, mas não podemos permitir que eles enganem e façam procedimentos que não têm nenhuma base científica. Isso gerando danos, muitas vezes danos irreversíveis para as pessoas. Reitero, MTC Medical fabrica um produto, o PMMA, baseado na ciência, baseado em estudos, baseado em testes, lote a lote, e oferece esse produto para quem deles precisa. É para isso que a PMMA investe tanto. Quero deixar só mais uma conclusão final, que nós não podemos, como eu disse, estão querendo punir o mensageiro pela notícia ruim. Nós estamos vendo, doutor Gustavo, e isso é muito sério, nós temos que investir, além do suporte às vigilâncias sanitárias, em todos os níveis da federação, nós temos que investir em educação, porque, de fato, estamos vivendo uma infodemia, é uma pandemia de informação incorreta. Isso vem gerando muitos problemas. Nós temos hoje verificado, a Anvisa já está apurando, o uso de tadalafila como pré-treino. Nós vimos Coca-Cola sendo utilizado para melhorar bronzeamento. Nós temos visto pessoas utilizando um medicamento veterinário, o Aminovin A, que é para crina de cavalo, para fazer crescimento de cabelo. Vejam, isso é falta de investimento em educação. Temos que melhorar a educação também. Então, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de participar dessa audiência, reitero aqui o compromisso da MTC Medical com a ciência, com a segurança e eficácia do produto PMMA Biosimetric disponibilizado pela MTC Medical. Muito obrigado e permaneço à disposição. Obrigado mais uma vez, doutor Birajara. É muito importante que nós sempre temos essas opiniões, esse contraponto. Então, eu agradeço muito. Como foi citado, quero abrir a palavra. Para finalizando agora o nosso debate, vou passar a palavra novamente. Rapidinho, só para finalizar, doutor Birajara, você falou que não tem liberação para celulite, né? Para celulite? Não, né? Tá. Eu estou com um Facebook aberto aqui, da MTC Médico, de 19 de maio de 2021, falando, procedimento realizado pelo Dr. Roberto Chacur para tratamento de celulite Biosimetric da MTC. Tá? Pede para o pessoal apagar isso aí, senão vai dar problema para vocês. E que a vigilância fique sabendo também. Muito obrigado. Queria novamente agradecer aqui a presença de todos nessa audiência. Realmente
Foi uma audiência de grande valia, né? Ainda mais que tivemos aqui pessoas técnicas, né, falando, né, sobre o produto, falando sobre o uso, né? Então, quero agradecer a todos que compareceram, agradecer ao Dr. Marcelo, né, que também está junto conosco, né, nesse projeto, agradecer ao Dr. Ubirajara, que veio representando a empresa, que passou essas informações a todos, a Secretaria, Vigilância, né, ao CRO também que esteve presente, as vítimas, né, as pessoas que aqui falaram também, porque isso engrandece o debate e nos leva, né, a chegar nesse senso comum de tentar realmente melhorar a saúde pública para a população. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, nós iremos fazer a ata dessa audiência pública, levar a todos os vereadores, membros da Comissão de Saúde, né, para nós termos a posição e, né, coloco à disposição. O nosso projeto é justamente para o uso indevido, né, para fiscalizar esse uso para fins estéticos. Por isso, nós precisamos realmente, doutor Ubirajara, da ajuda da vigilância, né? Nós precisamos da ajuda dessa casa, porque nós realmente estamos visando o bem e a saúde pública. Então, agradeço a todos. A Comissão de Saúde aqui da Casa de Leis está à disposição de toda a população. Nós estamos abertos às reuniões, às sugestões, e tenho certeza que esse debate será de grande valia a toda a população goianiense. Tenho a certeza disso. Obrigado novamente a todos, que tenham uma boa tarde, fiquem com Deus.